Olá, eu sou o Thales. O episódio começa com um incêndio no apartamento do Dr. Silas Stone. Superman logo aparece para salvá-lo, mas tudo começa a explodir. E quando se apressa, Superman utiliza seus novos poderes para envolver o doutor e removê-lo de seu apartamento sem que ele seja danificado pelas quentes chamas. O próprio Superman ficou em choque com o novo uso de seus novos poderes e aproveitou para perguntar para aquele homem qual era seu nome. Eu já adiantei, mas Silas Stone só se apresenta agora. Superman então escuta que outra pessoa está pedindo por ajuda e pergunta se o doutor está bem. Como ele diz que sim, Superman sai para ajudar essa outra pessoa e assim que o Dr. Silas Stone ficou sozinho, ele foi surpreendido pela presença da Livewire. A jovem já chega dizendo que esse incêndio realmente foi terrível e se o filho do Dr. Silas Stone estivesse lá dentro, poderia ter acontecido algo terrível. Afinal, ele só tem 9 anos de idade. O Dr. Silas Stone sabe o que tem que fazer. Depois de ouvir essas palavras, ele pega o seu celular e deleta alguma filmagem que tinha ali. Era isso que a mulher queria que ele fizesse. Além disso, ela também pergunta o que ele pretende fazer de agora em diante, e o doutor fala que irá ficar de boca calada. Logo depois da abertura do episódio, vemos uma propaganda das Amertech, uma nova empresa de engenharia que chegou para produzir seus novos robôs ali na cidade de Metrópolis. Quem fala pela empresa na propaganda é o Dr. John Irons. Ele é dali da cidade e garante a todos que irá ajudar a melhorar muito a comunidade. Quem estava assistindo a esse comercial era o pai da Lois Lane, lá no apartamento do Jimmy Olsen. O próprio Jimmy estava em uma ligação com aquela jovem que é uma de suas estagiárias lá no Pássaro Flamejante. Ela queria utilizar seu novo helicóptero com uma câmera para gravar reportagens, mas o Jimmy não queria que ela fizesse isso. Abruptamente, Clark brotou na janela do apartamento dizendo que precisava de roupas para poder entrar, afinal o general não pode descobrir quem ele é. Jimmy então foi tentar pegar essas roupas e aproveitou para comentar que o general devia tomar um banho, pois ele está fedendo. Só que o homem fala que para isso ele teria que dar as costas para a saída do apartamento, e alguém treinado nunca dá as costas para a saída. O homem continua falando algumas bobagens e o Clark começa a invadir o apartamento. Tudo isso enquanto a jovem ainda falava no celular com o Jimmy, até que ele perdeu a paciência. Ele deu um ponto final na história da jovem fazer uma reportagem com um helicóptero, arremessou as roupas através da janela pro Clark e depois mandou o general ir tomar um banho. Jimmy então foi embora enquanto Clark entrava no apartamento. Ele dá bom dia para o general, que já fica perguntando para onde o Clark foi ontem à noite. O homem diz que quando ele vai dormir, Clark não está em casa, e quando ele acorda, Clark também não está. Ele então colocou esses fatos no lugar e descobriu uma coisa: o Clark é preguiçoso. Além disso, ele também é muito desajeitado e nunca faz nada certo. Só o fato dele sempre estar atrasado já significa isso, e um dia Lois irá perceber que ter ficado com um vagabundo desses foi uma perda de tempo. Clark então recebe uma ligação em seu celular e está correndo dizendo que é do trabalho. Na rua ele atende e é a Lois. Ela foi até a Amertech para cobrir uma conferência de imprensa. John Irons estará lá e vemos que o Clark é muito fã dele, pois ele é um gênio da robótica. Só que não é disso que o Clark quer conversar com a Lois, ele quer falar daquele comunicador que ele conseguiu no último episódio, mas ela não dá atenção para ele mais uma vez. A conferência já está começando. Quando a ligação termina, Clark diz que vai conseguir falar com ela hoje ainda, até que recebe uma mensagem de seu patrão exigindo o artigo que ele falou que iria entregar hoje. Enquanto isso, lá na Amertech, um homem chamado Thomas Weston apareceu para apresentar as novidades da empresa. Uma revolução que irá tornar as ruas de Metrópolis tão seguras que até os bebês poderão engatinhar sozinhos. Isso se tornará realidade quando a Amertech lançar o robô Metalo. Eles então dão algumas demonstrações das capacidades destrutivas desse robô, que tem o poder de fogo de um tanque de guerra. Sua força é comparável à força do Superman, e além disso são 100% verdes, não fazem mal ao meio ambiente. Isso graças à fusão Amer, uma fonte de energia muito mais limpa do que combustíveis fósseis, e é essa energia que irá alimentar todos os metalos. Esse reator irá abrir amanhã. Enquanto ele falava isso, o metalo parece ter começado a dar curto-circuito, só que o jovem conseguiu desligá-lo a tempo e escondê-lo de todos. Lois Lane então iria fazer sua primeira pergunta, mas a repórter Vicky Vale da Gazeta de Gotham apareceu na frente dela. Ela quer saber como a fusão Amer funciona, mas a Lois Lane não fica com medo e também faz uma pergunta. Ela quer saber onde está o Dr. John Irons. O homem então diz que o doutor está muito ocupado, e as duas jornalistas começam a fazer perguntas ao mesmo tempo, achando que isso quer dizer que tem algum problema, mas o homem diz que não tem problema nenhum. O Dr. John só está ocupado em seu laboratório, e ele então encerra a entrevista. Assim que ele vai embora, Vicky conversa com a Lois dizendo que ficou sabendo da promoção dela. A jovem Lois Lane fica muito animada
preocupa com isso, afinal Vicky é uma repórter estrela e diz que sempre está de olho em novos repórteres com talento igual a Lois. A própria Lois fica muito feliz com todas as palavras, mas diz que tem que ir falar com o Dr. John. Agora começa uma briga entre as duas para ver quem chega primeiro ao laboratório para falar com ele. Vicky consegue utilizar sua fama para engambelar uma das funcionárias e entrar primeiro. Lois não tem outra escolha, vai ter que subtrair o cartão de segurança de um dos guardas. Enquanto isso, Clark Kent tentava escrever seu artigo. Ele pode digitar tudo em um segundo, mas só que não consegue ter uma ideia. De repente, Jimmy apareceu. Acontece que sua jovem estagiária Flip não queria mais falar com ele depois que ele negou a ideia dela de manhã, até que o jovem recebeu uma mensagem vinda do celular dela. Essa mensagem tinha a voz do Dr. John Irons, só que modificada. Ele dizia que existem robôs tiradores de vida em Metrópolis e ele precisa vazar essa informação. Jimmy e Clark não entendem nada e a própria Flip fala que irá investigar isso com o seu helicóptero novo. Depois disso, vemos que Lois conseguiu invadir o laboratório do Dr. John Irons e percebeu que tudo estava destruído. Ela então encontrou uma bolsa que tinha o endereço do Dr. John Irons e logo Vicky apareceu dizendo que também irá até lá. As duas percebem que algo de errado está acontecendo ali na Amertech e prometem ao mesmo tempo descobrir o que está acontecendo. Só que um segurança pegou as duas no flagra e elas tiveram que correr. Lois achou que as duas estavam trabalhando juntas, mas Vicky passou a perna nela. Mesmo tendo sido deixada para trás, Lois ainda fica impressionada. Quando Vicky sai lá na frente do prédio, Lois já estava de carona em um caminhão fugindo dali. Vemos então que Jimmy foi com o Superman até o apartamento da Flip, sua estagiária. Acontece que ela é sobrinha do Dr. John Irons, e só agora quando o conheceram que eles descobriram que foi o próprio homem que mandou aquela mensagem. Ele precisa da ajuda da imprensa. O homem então vai para seu computador e mostra seu projeto que ele mandou para a Amertech. A princípio, ele queria fazer essa armadura meca de aço. Elas podem aguentar temperaturas abaixo de zero, fogo, qualquer coisa. Mas o Thomas Weston lá da Amertech queria algo mais impressionante e por causa disso eles adiantaram a produção dos metalos. Só que aí aconteceram os problemas. Havia um defeito no centro de força do metalo. Esse defeito fazia eles se tornarem muito instáveis. Eles não perceberam enquanto só trabalhavam com um protótipo, mas quando colocaram vários juntos, seus centros de força se juntaram e causaram uma grande explosão durante a fusão. Se acontecer a mesma coisa com aquela grande planta de energia da Amertech, a explosão será 300 vezes maior. Ou seja, ao invés de melhorar Metrópolis, eles construíram uma bomba e o Dr. John Irons falou tudo isso para o Thomas, mas ele não quer desligar a fusão Amer. O homem manda que eles deem um jeito de consertar esse problema, pois depois que a Amazo saiu do mercado, existe uma vaga para se tornar o líder na segurança e ele quer essa vaga. Dr. John e Dr. Silas gravaram tudo isso em segredo, mas todos que eles tentaram mostrar a filmagem já tinham sido comprados pelo Weston e o homem então demitiu os dois. Além de tudo isso, o próprio Silas hoje apagou tudo que ele tinha e sumiu. Superman então conta que teve um incêndio na casa do Dr. Silas ontem à noite, ou seja, Dr. John Irons é o último com evidências e quem quer que seja que tenha ido atrás do Dr. Silas irá atrás dele também. Do nada, Lois Lane aparece pela janela. Ela encontra todo mundo lá dentro e logo Vicky também aparece. Elas querem uma entrevista e a Flip tenta avisar a todos que tem alguma coisa do lado de fora. Quando eles prestam atenção, já era. Um ataque acontece. Era a Livewire. Ela veio dar um jeito no Dr. John Irons, mas quando viu que Superman estava ali, ela percebeu que não valia a pena. A jovem tentou atacá-lo, mas Superman se defendeu com seus novos superpoderes. Livewire então fez a mira contra o Dr. John Irons e Superman correu para defendê-lo, mas isso era apenas uma distração. Ela aproveitou para fritar o computador do John Irons. Agora ele não tem mais evidências e a Livewire saiu correndo. Vemos que ela foi contratada pelo Thomas. O homem está decidido a não ter seu projeto fechado e coloca a fusão Amer em máxima potência. O Dr. John viu que isso aconteceu e eles têm que fazer alguma coisa. Superman então o levou até lá na Amertech. Thomas já tinha diversos metalos prontos para defendê-lo. Depois que ele quebrou o tablet, os metalos não podem mais ser desligados e partem para cima dos dois. Dr. John foi para dentro da empresa e encontrou o que procurava. Enquanto Superman combatia os metalos e já estava praticamente sendo derrotado por eles, Dr. John apareceu para ajudá-lo, vestindo o traje mecha. Juntos, os dois terão que derrotar os metalos para poder depois desativar o reator de fusão manualmente. Os dois então começam a descer o cacete nos robôs, até que abruptamente os centros de energia deles são sugados pelo reator, que começa a ficar instável e vai explodir. Superman então acelera até lá em cima e usa seus novos poderes para envolver o reator e tentar conter a explosão. Enquanto
Enquanto isso, o Dr. John vai tentar desativar o reator manualmente. Enquanto isso, os repórteres estavam do lado de fora, eles não conseguiam entrar, mas Jimmy teve uma ideia. Flip ainda tem seu helicóptero e pode utilizá-lo. Dr. John estava lá quebrando manualmente todas as 3 fases do reator. Ele quebrou 2 com facilidade, mas quando chegou na terceira, os robôs o impediram de continuar. Ele teve que deixar seu traje robótico para trás e pegar a marreta ele mesmo. Mesmo assim, John estava prestes a ser eliminado pelos robôs, até que de alguma maneira o helicóptero da Flick apareceu e conseguiu desativá-los, utilizando uma tecnologia que eu não sei de onde surgiu. Dr. John então começa a destruir a última fase do reator. Superman estava utilizando toda a sua força para contê-lo, e Dr. John só conseguiu desativar a última fase depois da explosão. Felizmente foi suficiente para diminuir a potência dela e Superman conseguiu segurá-la. Eles terminaram o serviço, e depois de tudo, Thomas dizia que não é alguém do mal, ele só queria se dar bem em sua carreira. Logo em seguida vemos que Vicky ainda estava competindo com a Lois e disse para ela que a derrotou, pois acabou de enviar sua história. Só que ela está enganada. Acontece que a Lois esteve escrevendo sua própria história durante o dia todo e já tinha enviado para o Planeta Diário 10 minutos atrás, ou seja, ela venceu a Vicky. Impressionada, a repórter oferece para Lois a posição de segunda repórter lá na Gazeta de Gotham. A jovem fica impressionada com isso e Vicky diz que ela tem tudo de necessário para se tornar extraordinária. Lois fala que seria um sonho trabalhar com a Vicky, mas isso significaria ter que deixar Metrópolis para trás. Vicky então fala que Lois é ambiciosa e mais cedo ou mais tarde ela vai ter que sair dessa cidade, e se decidir sair logo, deve entrar em contato com ela. Lois então foi conversar com o Clark. Ele dizia que o pai dela estava certo, ele está sempre atrasado para tudo e por causa disso explodiu tudo ali na Amertech. Só que a Lois fala que mesmo assim, ele ainda salvou o dia no final das contas, só precisou ter um pouco de ajuda. Isso dá uma ideia para o Clark escrever um artigo. Ele então vai direto até o Planeta Diário, e assim que Lois fica sozinha, ela começa a pensar se deve ligar para Vicky ou não. O artigo que o Clark escreveu foi a respeito da última vitória do Superman, dizendo que ele só conseguiu vencer pois teve a ajuda do Dr. Irons, que fez tudo para salvar sua comunidade. O próprio doutor ainda estava lá ajudando a remover os escombros do lugar, e assim que terminou, recebeu uma péssima visita. Os guardas falaram que ele teria que sair daquele lugar, e logo em seguida Lex Luthor apareceu. Acontece que ele acabou de comprar a Amertech com a sua empresa LexCorp, e todas as tecnologias deles agora pertencem a ele, inclusive a roupa robótica que o Dr. John está usando. Lex conseguiu fazer tudo isso com a ajuda da Amanda Waller, e agora eles têm um exército de metalos. Obrigado por assistir, até o próximo!